Modelagem em malha fechada. O que é o sistema de malha fechada? Neste tipo de sistema de controle, os sensores são responsáveis por verificarem o estado atual de um dispositivo a ser controlado, e a medida que é obtida é comparada com uma medida pré-determinada. Desta comparação será gerado o erro, onde o sistema fará o ajuste necessário para que o erro seja reduzido a zero. O ajuste do erro pode ser feito de forma manual, através do controlador, ou de forma automática, por computadores e válvulas. Vale ressaltar que pode ser medido a temperatura, pressão, vazão, nível e entre outros. Vale lembrar ainda que o valor desejado estabelecido é conhecido como set point. Então, ele é conhecido, como a entrada de referência. Esse é o exemplo de controle manual, onde o fluido entra no processo e o vapor que passará no processo irá aquecê-lo. No topo do processo, nós temos o fluido aquecido já saindo do sistema. Nessa saída do fluido aquecido, colocamos um sensor que irá medir a temperatura que esse fluido está saindo, comparando com a temperatura já pré-determinada. Então, esse sensor irá mandar um sinal para o computador, onde o controlador poderá ver e comparar com a temperatura pré-determinada. Assim, se tiver uma temperatura a mais ou a menos, ele poderá controlar o vapor na válvula, que está entrando o vapor aquecido. Temos agora o mesmo exemplo, porém sendo de controle automático. Na saída do fluido aquecido, teremos também o sensor, onde o sensor irá mandar o sinal para o computador, e no mesmo instante estará entrando o set point, que é o valor desejado, estabelecido previamente como referência que o sistema de controle deverá seguir. Então, entrando o set point e o valor que está saindo da temperatura no fluido aquecido, mandando para o computador automaticamente irá corrigir esse erro na válvula de entrada do vapor, para então ter a temperatura desejada. Ainda dentro da modelagem de malha fechada, temos o controle feedback, que quer dizer a realimentação. O controle feedback é o controle de malha fechada, onde necessita de informações da saída para comparar com a referência para que se possa fazer a correção necessária. Temos um exemplo bem simples. A entrada do processo, o controlador, o sistema e a saída do processo. Neste mesmo exemplo, iremos implementar na saída do processo o processo feedback, que é o processo de realimentação, como vamos ver na imagem a seguir. Aqui nós temos o mesmo exemplo anterior, porém, na saída do processo nós temos uma corrente de retorno, que é a corrente de realimentação, conhecida como feedback. Essa corrente de realimentação tem um sensor de medida, e esse sensor de medida irá lançar o sinal medido para então poder fazer a correção com um dado de referência, assim gerando o erro e mandando o sinal para o controlador. Aqui nós temos um exemplo bem utilizado por todos, que é o exemplo do automóvel. De início, nós temos o rumo de viagem desejado. Logo em seguida, temos o motorista, mecanismo de direção e o automóvel. Ao final, nós temos o rumo de viagem real. Porém, antes de chegarmos ao final desse rumo de viagem,
nós temos um caminho de volta, que é considerado o caminho da realimentação, onde ele irá estar fazendo o quê? Está medindo o visual à sua frente e tátil, fazendo com que ele mande um sinal novamente, gerando assim um erro e mandando esse sinal para o motorista. Caso tenha algo na frente do seu percurso para ele estar podendo observar, ou alguma outra coisa, para que não possa estar ocorrendo algum tipo de acidente. Antes de começarmos a resolver um exemplo, devemos saber algumas nomenclaturas, onde que C indica o controlador, o I indicador, T transmissor, S sensor, P pressão, T temperatura e L nível e F vazão. Por exemplo, podemos ter a sigla TT, que quer dizer o quê? Transmissor de temperatura, ou TC, que quer dizer controlador de temperatura, ou TS, que é sensor de temperatura. Agora iremos resolver um exercício bem mais complexo. No exercício, ele está nos pedindo o quê? Para considerar que a temperatura T2, 190 graus Fahrenheit, é o nosso objetivo de controle de base. Por exemplo, manter essa temperatura na presença de perturbações. Construir uma configuração de controle por realimentação que irá satisfazer o objetivo de controle na presença de distúrbios. Identificar os termos abaixo para a configuração. Classificar todas as variáveis de cada sistema de controle proposto. Como a questão propôs, ela nos deu uma temperatura base. Ela nos deu a temperatura T2 a 190 graus Fahrenheit. Então, isso quer dizer o quê? Que nós iremos utilizar essa temperatura T2 para dar início ao nosso processo, ao nosso sistema. Então, nós iremos ter um sensor nessa saída da temperatura 2. Nesse exercício, podemos ter dois tipos de realimentação. A realimentação saindo de T2 e entrando em T3 a 250 graus Fahrenheit, e a realimentação saindo de T2 a 190 graus Fahrenheit, entrando em T1 a 80 graus Fahrenheit. Iremos fazer da realimentação saindo de T2 a 190 graus Fahrenheit para T3 a 250 graus Fahrenheit. Então, temos o nosso fluido saindo do processo em T2 a 190 graus Fahrenheit. Aí, iremos ter um sensor de temperatura para estar medindo a temperatura em que esse fluido estará saindo. Logo após, nós teremos um transmissor de temperatura que estará mandando um sinal que também estará entrando o set point, que é o valor desejado estabelecido previamente, onde estará mandando o erro que foi encontrado para o controlador de temperatura e logo após estará controlando a válvula que estará entrando em T3. Além disto, o problema nos pediu para classificar cada variável do sistema. A primeira variável é o elemento final de controle. Como o nome já diz, o elemento final, neste caso, será a válvula, que é o elemento ao final do processo de realimentação. Logo depois, nós temos a variável medida, que é a T2, onde estará o sensor. A variável não medida, a T4. A variável manipulada, a F3, que é bem ao lado da T3, na mesma entrada da temperatura T3,
que é onde será aqui nosso processo de realimentação estará retornando ao processo. E os distúrbios, que é T1 e T3. Trabalho realizado pelos alunos da Faculdade Norte Capixaba de São Mateus Multivits.